Olá, nesse vídeo eu vou apresentar um método que o nosso grupo desenvolveu para determinar se determinada notícia é verdadeira ou se é falsa. Então, o método consiste em um diagrama com uma sequência de etapas que foram pensadas analisando padrões de notícias falsas. Então, o nosso diagrama ele vai ser uma sequência de perguntas que o público, quem está aplicando o método, deve se fazer e, a depender da resposta, se for sim ou for não, vai ter uma próxima etapa até chegar no em verdadeiro ou em falso. Então, a primeira etapa do nosso diagrama seria o público se fazer a pergunta de se a fonte é conhecida, né? Analisar a autenticidade da fonte. Simplesmente porque fontes muito grandes, como por exemplo o Globo ou o G1, vão tomar cuidado redobrado ao divulgar qualquer informação. E isso muitas vezes não acontece com uma fonte, um veículo de informação pequeno. E também porque muitas fontes são fabricadas só para divulgar uma notícia em específico, para gerar desinformação e causar algum tipo de tensão social. Então, o nosso diagrama ele vai se dividir ali em sim e não, e o usuário vai se fazendo as perguntas. Então, eu vou explicar cada etapa dele. Aí, as próximas etapas seriam ou analisar a data de publicação ou verificar se outras fontes publicaram essa mesma notícia, a depender da resposta do usuário, se for sim ou se for não. Então, a data de publicação no contexto do nosso problema, ela faz sentido porque a gente extraiu as notícias do Twitter, da rede social, e muitas vezes um usuário do Twitter vai publicar ou republicar uma notícia antiga, tentando ressignificar seu conteúdo para o contexto atual, fazendo algum tipo de comentário e modificando aquilo que a notícia divulgou há muito tempo atrás. E aí, nesse contexto, a notícia passa já a não fazer mais sentido, porque uma informação ela não é atemporal, dependendo do conteúdo que está sendo divulgado, no momento que está sendo divulgado, ela pode gerar desinformação e causar algum tipo de tensão social, que é justamente o objetivo primordial das notícias falsas. E a outra etapa ali, o próximo nível do diagrama seria verificar se outras fontes publicaram. Isso porque uma fonte uma fonte pequena, pode ser que a fonte seja desconhecida, mas ao fazer uma busca no Google, você vai se deparar com, por exemplo, grandes fontes publicando a mesma notícia. Então, se a fonte for, se o veículo de informação for não for famoso e nenhuma outra fonte publicou, aí a gente considerou a notícia como falsa, simplesmente porque é muito improvável que isso aconteça, né? É muito improvável que só determinado veículo de informação tenha acesso a esse fato e só ele tenha publicado e, coincidentemente, tenha sido um veículo de informação muito pequeno. Então, depois o usuário deve. Aí ele já vai conseguir ter a resposta ou não de se a notícia é verdadeira ou se ela é falsa. Mas se ele ainda não tiver, ou seja, se outras fontes publicaram, aí ele vai analisar a data de publicação. E se ele ainda não tiver resposta, o próximo passo seria ele verificar se o conteúdo, no escopo da notícia, existe apelo para compartilhar com outras pessoas. Porque, como eu disse antes, o objetivo de uma notícia falsa é gerar tensões sociais e causar desinformação. E para isso, para causar desinformação, a notícia tem que chegar no máximo de pessoas possível, né? Então, para gerar um cenário caótico, muitas pessoas têm que ser enganadas. Então, se existe apelo para compartilhar no escopo da notícia, e aí ela é considerada falsa. E se o usuário ainda não tiver resposta, o próximo passo dele seria analisar no escopo da notícia se existem erros gramaticais, ou teor sensacionalista e apelativo. A gente colocou esses dois juntos porque muitas vezes eles vêm acompanhados. Então,
simplesmente se existem erros grotescos, né, que não passariam pelo crivo de um revisor ali de notícias. E se o conteúdo for sensacionalista, por exemplo, utilizar de artifícios visuais, como por exemplo alguns símbolos de perigo, aqueles símbolos de perigo ou símbolo de bomba, algo do tipo, para para causar apelo para que o usuário compartilhe mesmo, para que chegue no maior número de pessoas. Uma notícia autêntica muito provavelmente não teria nenhum erro gramatical e nem teor sensacionalista. Então, depois de analisar todas essas etapas, o usuário já vai ter a resposta da pergunta dele, se a notícia é verdadeira ou se ela é falsa, seguindo esse diagrama. Então, é isso. Esse é o diagrama. Obrigado.